Olá, pessoal! Que bom poder estar nesse clima de outono e curtindo esse friozinho na companhia de vocês em mais uma edição do nosso programa Sim para a Literatura. Permita que os livros façam parte de suas vidas, se acomodem na poltrona e curtam junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E na sequência desse papo cabeça, vamos abrir caminho para um passeio pela literatura. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, isto é, o tempo que é recluso no instante, no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Nós vivemos na literatura aquilo que é a multiplicidade da vida. Por exemplo, todo ser humano sempre foi contemporâneo. Ninguém na história viveu fora da era contemporânea, cada um na sua. Mas o livro nos aproxima das outras contemporaneidades, nos coloca nos outros momentos em que outras pessoas estiveram e, ao mesmo tempo, a literatura nos traz para o agora, porque ela também lida com o nosso cotidiano. Então ela nos aproxima do aqui e agora e nos aproxima da história. Permite que a gente fantasie, que a gente medite, muitas vezes tenha, a emoção, em outros momentos a meditação, a reflexão. Em várias situações a literatura faz com que nós abstraiamos tudo que está à nossa volta e ela nos retira do espaço-tempo. Claro, no tempo do sonho e do prazer que a leitura permite. A leitura, cara, ela é um dos viés que a gente tem de sobrevivência, né? Diante da realidade, a realidade, como disse, ela é cruel, ela é difícil. E a leitura, a arte em si, ela possibilita a resistência, a gente vê outras perspectivas além daquela que a gente está olhando no nosso dia a dia. Então, a leitura, independente do lugar, ela tem que dar prazer para a pessoa, né? A criança, muitas das vezes na escola, ela é obrigada a ler ou a escrever de certo modo, formal, num formato X, e aquilo acaba criando uma barreira para a criança. Não, a leitura em si, ela tem que propiciar sonhar. A gente tem que sonhar na hora que a gente está lendo, porque se não for para sonhar, não adianta, entendeu? A leitura, ela tem que dar essa possibilidade de sonho, de prazer. Numa viagem gostosa e prazerosa, com tudo que tem nas páginas dos livros e das histórias ali contadas. A leitura é uma viagem no universo de um autor, de um escritor, e geralmente ele põe o melhor dele, uma coisa mais sensível que ele tem dessa coisa que é a arte de escrever, ele coloca resumidamente nesse projeto que é o livro. O livro sempre é a garantia de uma viagem maravilhosa. Então, boa leitura para vocês. E para a entrevista dessa edição, nossa conversa é com Winnie Pereira. Ela é doutoranda na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma jovem estudiosa com uma trajetória acadêmica de muito esforço, pesquisa e desenvolvimento intelectual. Uma caminhada em contato com os livros. De certo modo, à medida que a gente vai se aprofundando na leitura, na criação e nesse desejo de liberdade mental, que a gente tem uma população que às vezes não se sente vigiada até dentro da própria cabeça. Quando a gente lê, a gente começa a entender que a gente tem liberdade, nem que seja para pensar. É nesse delicioso bate-papo com essa moça linda que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E na nossa coluna Dica de Leitura desta edição, vamos retornar o contato com um assunto que não pode ficar esquecido: a importância da biblioteca para a comunidade e do conjunto de ações que devem ser desenvolvidas para incentivar a participação das pessoas. Responsabilidade do poder público, tá certo? A biblioteca, ela não é só um ambiente que empresta livros. A gente tem muito essa ideia ainda fixada, né,
que biblioteca empresta livro, devolve livro e é basicamente isso. Mas não, eu considero a biblioteca como um universo, uma coisa muito mais ampla e que vai muito além do empréstimo e da devolução. Para mim, a biblioteca, ela é um espaço comunitário, ela é um centro de informação e, mais importante que um centro de informação, ela é um centro de acesso à informação. E quando a gente fala de bibliotecas públicas, ela é um centro de acesso à informação democrático, que todo mundo pode usar e o acesso é igual para todos. Então eu acho que isso é muito importante. A gente precisa pensar na biblioteca como esse centro informacional, como esse centro de acesso, como um ponto de referência, se você precisar de alguma coisa, entendeu? A gente tem que pensar que as coisas estão ali à nossa disposição e que a gente deveria usar mais, né? A gente deveria usufruir mais disso tudo. Se a biblioteca ela é bem estruturada, ela vai muito além do empréstimo de livros e da devolução, né? Daquela coisa meio quadradinha que a gente fica imaginando. Então eu acho que uma biblioteca bem estruturada, ela é um centro de criação de ideias, de criação de conteúdo. Ela é uma coisa que ela é efervescente ali, né? E ela vai além. Ela, pra mim, toda biblioteca teria que ser, na verdade, um ponto de acesso e um lugar que você vai se você quiser gravar um vídeo, um lugar que você vai se você quiser fazer um clube do livro, uma mesa redonda sobre qualquer tipo de assunto que esteja aí, né, em alta discussão, debates e tudo mais. Eu acho que ela é um lugar que a gente cria e que dá bases pra gente criar, né? Então eu acho que isso é muito importante. Pra mim, a biblioteca é mais ou menos isso. Já na coluna Participação de Telespectadores, continuando nossa conversa sobre livros e de como influenciar pessoas no melhor sentido dessa expressão. Vamos que vamos! Até para incentivar os meus filhos a ser exemplo para eles, para tomarem gosto pela leitura, eu tenho lido bastante. Às vezes pego até 2 livros para ler durante os 10 dias, né, que é o limite da biblioteca, até mesmo para incentivar os meus filhos, sobrinhos e quem mais está à minha volta. Eu sempre digo que a gente, culturalmente, a gente cresce, a gente se torna uma pessoa com mais conteúdo, mais bem informada. Então eu incentivo e oriento, frequentem a biblioteca pública municipal, que lá vocês vão achar aquele livro que você se identifica e tomar o gosto pela leitura. Boa leitura. E para dizer que falamos das flores, conheçam junto comigo um belíssimo projeto de jovens envolvidos com literatura da melhor qualidade. Nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Nesta sala de leitura, com aproximadamente 6.000 livros, os alunos do ensino fundamental e médio aprendem mais sobre a língua portuguesa. O tema é a literatura de Luís Vaz de Camões, que é analisado pelos estudantes. É válido a pessoa de Camões, né? O português que ele traz, a forma que ele coloca, a forma que ele escreve, né? As lembranças, o jeito de trazer a história, o jeito de contar a expansão marítima aí de Portugal, né? Então essa questão, né, renascentista aí, eu acho que é bem expressivo, né? Então, marca, né? Estudar Camões marca, eu acho que é muito bacana isso. Em meio a 8.816 versos e 1.102 estrofes da famosa obra Os Lusíadas, o que não falta é inspiração para escrever. As minhas escritas, por exemplo, elas surgem muito da escola, assim. Eu vejo que os meus colegas fazem, eu interpreto, eu tento entender como eles são. Eles passam horas neste ambiente, buscando perceber o mundo através dos livros. Eu me identifico bastante com eles. Eu não sei, eu acho que o mundo em si é um pouco cruel, então eu fujo para os livros. É uma viagem ótima para mim. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revelou queda no número de leitores no país, de 95 para 88 milhões no ano passado, 9% a menos. Mas Vitor está fora dessa estatística. Comecei a ler mais, me enturmar com pessoas que tinham leitura, usavam as letras, criavam alguns livros, minha tia, o namorado dela. Então eu comecei a avisar o mundo assim para mim também, que eu incluía a leitura e as letras. São tantas letras que é preciso comemorar.
Se nós falamos português, nós temos que ter noção do dia, o que é o seu dia, né? Essa expressão memorial é muito importante, porque nós vamos encontrando a cada momento traços do valor da nossa língua. Não esquecendo nunca do nosso ilustre Chico Buarque, que ganhou o Prêmio Camões de Literatura em 2019, vamos fazer um breve comentário sobre o livro Budapeste, o primeiro dos 4 livros, entre outros, de sua autoria, que selecionamos para destacar nas edições do mês de junho do nosso programa Sim para a Literatura, nossa coluna Dica de Livros desta edição. Olha, pessoal, contrariando o que é de costume, eu não vou falar em detalhes sobre a narrativa da história de José Costa, personagem principal do livro Budapeste, escrito por Chico Buarque, que é ganhador do prestigiado Prêmio Camões de Literatura. Na verdade, esse personagem conta as peripécias da sua própria história numa vida conturbada entre o Rio de Janeiro e Budapeste, capital da Hungria. Ele vive um profundo conflito de identidade nesse vai e vem entre os dois lugares. Vocês vão ler esse livro e vão conhecer o dia a dia dessa figuraça, das suas dúvidas, suas idas e vindas, seus amores e desamores. O que considero importante destacar no livro Budapeste é a capacidade que Chico Buarque teve em construir uma escrita, algumas vezes confusa, permeada por uma maneira inusitada de se escrever um livro. Ao meu ver, Chico consegue criar uma forma deliciosa de se saborear as palavras escritas, pois após começar a leitura é muito difícil parar. Budapeste é um desafio gostoso de leitura, mas essencialmente uma homenagem à língua. Vivencie essa experiência nas trilhas desse saboroso livro. Permita que o livro faça parte da sua vida. É comemorando essa premiação de Chico Buarque, que tem sangue bom correndo nas veias da literatura, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o Ine Pereira. Obrigada, pai, pelo convite. Filha, fala como é que iniciou sua trajetória como leitora, né? A gente vai conversar nessa edição sobre sua experiência de leitura, né? Você já tem algumas coisas escritas também. E nós vamos falar, até para que sua geração faça uma tomada de consciência, nós vamos falar principalmente sobre a importância de nós alimentarmos a essência e o poder da democracia. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória como leitora, aí a gente vai conversando ao longo dessa entrevista. Tá ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. A minha experiência como leitora começou desde muito cedo, principalmente porque meu pai e minha mãe me presenteavam muito com os livros e eu aprendi a ler muito pequena, praticamente de forma autodidata, e sempre tive esse contato, até porque lá em casa a leitura não era só uma questão de lazer, mas a gente tinha mesmo, que fazia parte da nossa rotina, inclusive em determinados momentos a gente tendo, né, um limite de livros que precisava ser lido, porque isso melhorava muito o nosso desempenho escolar. E a leitura fez parte. Em algum momento, quando eu entrei na faculdade, isso diminuiu, isso caiu, e a gente acaba se dedicando um pouco mais à literatura acadêmica e não à literatura por lazer. Mas eu aprendi desde muito cedo que o lazer, a leitura é um tipo de lazer e ela não é uma obrigação, é algo que é feito para nos libertar, né, para melhorar, e melhora, e tem a melhora prática, né, no dia a dia, que é melhora a fala, melhora a escrita, a compreensão das coisas, o aprendizado de algumas lições. Os livros têm lições, né, pela questão da democracia mesmo, isso é muito importante. E eu hoje tenho um blog e um canal de YouTube, e esse blog começou principalmente porque eu gosto muito de escrever. E a escrita vem muito, geralmente a pessoa que escreve muito bem, é uma pessoa que lê muito. Então hoje eu tenho o blog, que é o elemento que eu como indivíduo produzo, contribuo com conteúdo, com criação.
diversos conteúdos e eu mesma escrevo esses conteúdos. Ô filha, nessa trajetória tem um livro, uma história contada nesse livro, tem algum personagem que marcou sua trajetória e por quê? Com certeza. O livro que marcou primeiro a minha história foi Meu Pé de Laranja Lima. Eu li Meu Pé de Laranja Lima, eu deveria ter uns 10 anos, na verdade foram 3 livros, né? Eu ganhei uma coleção que o pai me deu, que tinha Meu Pé de Laranja Lima, O Pequeno Príncipe e O Menino do Dedo Verde, que são 3 clássicos infantis que eu recomendo a qualquer pai comprar para suas crianças, que não só embasa a questão da imaginação, mas também a questão de uma escrita que já não deixa de ser tão infantilizada, né? Não é mais um conto infantil, já é um livro de 300 páginas, etc. E esses livros me marcaram muito, porque eram histórias que o personagem principal eram crianças, né? Eram crianças, tanto o Meu Pé de Laranja Lima, o Quinzinho, e o Menino do Dedo Verde, eles eram crianças e tinham uma história de muita imaginação. E depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, óbvio que Harry Potter fez parte, mas fez parte da minha geração como um todo. É pouco provável que se encontre uma pessoa com 20 e poucos anos que não tenha feito parte. Que tenha tido a questão da leitura e que tenha convivido com Harry Potter, que também é uma leitura infanto-juvenil, mas que eu gosto até hoje, eu ainda tenho a coleção dos livros, e também tem já um vocabulário mais rebuscado, é um livro maior, não é uma leitura mais de livro infantil. Então isso melhorou o meu vocabulário, e óbvio que é um universo de fantasia que nos acompanha até hoje, né? A gente nunca cresce quando a gente tem essas influências, nunca cresce, a gente alimenta a criança interior da gente, mas realmente fez parte. Agora tem uma miríade de outros livros que eu poderia dizer, mas esses foram realmente os que marcaram a Eu acho que infância. você colocar isso aí, até para as pessoas de sua geração que estão assistindo o programa, é que a leitura, a gente discute muito essa questão aqui, hoje você também é professora, né? Tá seguindo a tradição da família, tradição da família. É que a leitura deve ser colocada de acordo com a faixa etária, com a fase da vida da pessoa, né? A criança é aquela coisa mais lúdica, mais fantasiosa, que ainda se estende um pouco até a adolescência. Sim. Eu acho que Harry Potter, acompanhei você, esse período você morava só comigo, Harry Potter também fez permanecer essa coisa da fantasia, né? Daquela coisa da aventura. E essa questão, ela continua depois, né? Você lembra de algum clássico da literatura que você leu? Ah, sim, com certeza os livros da Jane Austen, do Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, os livros das irmãs Brontë, Morro dos Ventos Uivantes, a Jane Eyre, e esses são os livros que têm um conteúdo filosófico muito forte, né? Assim como o Retrato de Dorian Gray, eu consigo lembrar de vários aí. Porque já são literaturas de fantasia, né? São romances ficcionais, mas que têm um fundo que explicam a vivência histórica daquilo. As irmãs Brontë e a Jane Austen tinham uma literatura, um apanhado proto-feminista, né? No caminho delas, e mostravam a função da mulher na sociedade, e são clássicos que eu acho que homens e mulheres deveriam ler para entender o caminho que a nossa sociedade seguiu. E também é o 1984, que é um excelente, e o próprio Conto da Aia, né? Conto da Aia, Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, que são livros muito importantes para essa época que a gente está vivendo, da gente valorizar a democracia. Serve como referência para refletir como é bom viver num ambiente democrático. Viver num ambiente de liberdade, porque esses são contos futuristas distópicos. O Admirável Mundo Novo é uma droga da obediência. Você vive num mundo perfeito, mas ele é absolutamente controlado. O 1984 é a criação do Big Brother, né, que hoje virou um programa, mas o Big Brother, o grande irmão, era a pessoa que vigiava tudo, e o Conto da Aia é a mesma coisa. Então são livros que mostram pra gente o fortalecimento dessa estrutura democrática e do nosso direito de escolha. E também várias outras literaturas, principalmente de escritores negros, que é o que eu tenho me voltado agora, como a Chimamanda Adichie, que é uma feminista nigeriana, e que é muito importante para a gente entender essa estrutura social que a gente vive, o papel da negritude na sociedade. Eu tenho andado muito numa linha hoje de literatura mais ideológica, né, que fortalece o nosso sentido de existência, não mais só a questão do lúdico, né? Para a gente direcionar, filha, assim, um pouco para a questão, por exemplo, eu acho que tem uma temática muito forte, né, que também tem sido discutida na sociedade brasileira, a questão do racismo. Claro. Eu vou fazer a sugestão aqui, mas eu vou indicar esses 2 livros,
que é a mulher de pés descalços, que fala da história de uma mulher negra e tal. Sim. Mas um livro assim, que eu gostei muito e eu tenho um ciúme muito grande desse livro, foi indicado, eu conheci através do Lázaro Ramos, que é Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor. É um livro de 1000 páginas, mas ele conta a história de uma pessoa, né, que viveu todo um processo de ter saído da África no navio negreiro, veio por engano e veio para o Brasil e cresceu no Brasil e passou por todo o processo de discriminação e de se afirmar como mulher. Então são sugestões que a gente vai fazendo. A sua trajetória como leitora e como escritora, como é que você faz o cruzamento desse aprendizado ao longo da sua vida com a importância da democracia, filha? Eu acho que, de certo modo, à medida que a gente vai se aprofundando na leitura, na criação e nesse desejo de liberdade mental, que a gente tem uma população que às vezes não se sente vigiada até dentro da própria cabeça. Quando a gente lê, a gente começa a entender que a gente tem liberdade, nem que seja para pensar. Né? E aí você lê esses livros como, por exemplo, Americana, o 12 Anos de Escravidão, eu estava com outro aqui, mas eu esqueci, que mostram a importância de uma liberdade de cárcere, né? Uma liberdade física, mas ao mesmo tempo são personagens que têm uma liberdade dentro da cabeça deles. Cabeça. E a escrita me ensina muito isso. É no momento que eu escrevo, que eu leio, que eu faço os meus vídeos, que eu me sinto livre para falar aquilo que eu quiser. Obviamente que eu tenho uma formação que não me deixa falar o que eu quero, não necessariamente é uma coisa ofensiva. Falar de qualquer maneira. De falar de qualquer maneira, mas a gente perde o medo de ter opinião sobre as coisas e ao mesmo tempo a pessoa que lê muito, ela começa a refletir sobre o sentido de determinadas coisas, porque a gente começa a usar diversos cruzamentos de informações e diversos pontos de vista. E a gente aprende a não aceitar determinados pontos, aquela coisa que vem mastigada. Você compara o que você lê nos livros com a realidade onde você vive. E você começa a não aceitar as coisas da forma como elas vêm. Vem muitas vezes impostas, e mastigadas, e a gente começa, eu vou tentar construir um raciocínio diferente. É preciso ter outras possibilidades. Com certeza, porque dentro do meu cérebro eu sou livre, né? Mesmo que do lado de fora a gente não seja. Eu acho que isso é que me ensinou muito a literatura. Histórico de leitura, liberdade de expressão e democracia. Como é que você faz esse entrelaçamento, para a gente finalizar? Para a gente finalizar, eu acredito, só começando, fazendo uma pequena introdução, que a palavra conflito, ela foi uma palavra que está muito magoada hoje em dia. Conflito, diferença, discussão, sempre foram elementos da democracia e elas não são ruins, muito pelo contrário. Conflito, diferença está sempre relacionado com briga e com raiva, a briga com raiva. Com raivosidade, com ódio. O conflito são duas situações, duas pessoas com pensamentos diferentes que precisam chegar a uma solução. Ou grupos de pessoas. Ou grupos de pessoas diferentes. Então, se a gente vive hoje a gente tem passado por um processo de esvaziamento político. E a política, ela é justamente baseada em solução de conflitos. É quando todo mundo tem o mesmo direito em cima da lei, perante a sociedade, a dar a sua opinião, seu ponto de vista e chegarmos todos, né, a um consenso comum, geral. Mas quando a gente se aplica ao direito de expressão, às artes, à cultura e à literatura, a gente começa a perceber que conflito é uma coisa positiva, ela precisa existir. E na história, os artistas, os escritores tiveram um papel fundamental na criação dos conflitos em sociedades que estavam sendo esvaziadas de política. Então você ia lá, uma sociedade, por exemplo, a escritora como a própria Jane Austen, sociedade se aceitava que a mulher tivesse uma posição de propriedade masculina. E era aceito e não existia conflito. A história contada em Orgulho e Preconceito. Exatamente, não tinha conflito, isso era aceito para todos. Então ela falou não, ela viveu a situação, tanto que a Jane Austen faleceu solteira, né, a expressão que eles usam, né, spinster, solteirona, e ela quebrou com isso, ela disse, não, isso não é normal, eu não sou propriedade, eu tenho o mesmo nível intelectual de qualquer homem que eu conheço, ou talvez maior, e eu não posso ser propriedade de um homem. Então, assim, ela gerou o conflito que 200 anos depois nós chegamos numa sociedade em que as mulheres, na lei, pelo menos na nossa sociedade ocidental, têm os mesmos direitos que os homens. Então, a arte, a expressão, o direito de expressão, ele é muito importante nisso aí. Óbvio que o artista está muito acostumado a ser censurado, e nós ainda estamos vivendo num mundo em que censura a arte, né? Que existe arte boa e arte ruim, que a arte ela é etiquetada, né? Mas a arte ela tem um papel, a escrita envolvida nisso,
não de resolução de conflitos, para criar o conflito, para mostrar para as pessoas, não. O que está acontecendo não está certo e a gente precisa discutir, nem que seja na pintura, no humor. O humor é uma grande forma de você mostrar, de expressão do conflito. E a gente não pode aceitar uma sociedade que não tem conflito, porque simplesmente não existe. Precisamos viver na democracia. Nós precisamos viver na democracia. A democracia, ela expõe o conflito e fala, não, nós temos que sentar todo mundo para resolver. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.